Momento de meditação. Queremos meditar em um fato que aconteceu em Cafarnaum. Está relatado em Lucas 5, versículo 17 a 26 e também em Marcos 2. Estes versículos eles tratam de um paralítico que havia naquela cidade de Cafarnaum. O Senhor Jesus estava pregando em uma casa lá em Cafarnaum e a multidão afluiu de todas as partes, vieram gente de todas as regiões da Galileia, da Judéia e de Jerusalém. E estava também na presença do Senhor ali os escribas e fariseus, doutores da lei, incrédulos, eles eram céticos, eles não estavam ali para crer no Senhor, mas estavam para observá-lo. Porque assim como o Senhor tem os seus inimigos hoje, também quando ele esteve na terra, ele teve muitos inimigos. E então, naquele momento que ele estava pregando, a multidão era muito grande e naquela cidade havia um paralítico e esse paralítico tinha 4 amigos. E estes amigos queriam ver o seu amigo são. Então conduziram à presença do Senhor, mas não puderam passar para ir até a presença do Senhor porque a multidão estava muito comprimida e não teve como passar. Então eles tiveram uma ideia de levantar o seu amigo, pôr em cima do telhado, abrir o telhado, tirar os caibros, tirar as ripas e desceu ali o seu amigo na presença do Senhor, naquele leito, em frente ao Senhor Jesus. E o Senhor Jesus, vendo aquela atitude, aquela dificuldade, aqueles problemas todos para fazer aquilo, então Jesus, vendo a fé deles, Jesus então disse ao paralítico: filho, os teus pecados te são perdoados. Quando o Senhor Jesus falou: filho, os teus pecados te são perdoados, logo seus inimigos arrazoaram em seus corações, dizendo: quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Certo é que só Deus pode perdoar pecados. Mas eles desconheciam que Jesus era 100% homem e 100% Deus. E Jesus, conhecendo logo os seus corações, disse: ora, por que arrazoais em vosso coração sobre esta palavra, perdoados te são os seus pecados? Então o Senhor disse: ora, para que saibais que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar pecados? Então disse: o que é mais fácil dizer, os teus pecados te são perdoados? Ou levanta e anda e vai para a sua casa? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar pecados, então disse o paralítico: levanta e anda, pega o teu leito e vai para a tua casa. No mesmo instante o homem ficou são, o homem ficou curado, levantou-se, pegou o seu leito e foi para a sua casa. E o povo então, contemplando aquele ato, aquele acontecimento, então o povo ficaram todos pasmados e cheios de temor e disseram: hoje vimos prodígios. Em Marcos 2 diz assim: nunca tal vimos. Então o povo ficaram muito alegre, o povo ficaram muito entusiasmados e ficaram cheios de temor e reconheceram a autoridade do Senhor. E disse: hoje vimos prodígios, hoje vimos coisas extraordinárias, coisas grandíssimas, porque é grande mesmo. Alguém está enfermo, paralítico, não pode levantar, no mesmo instante levanta pela palavra, levanta e anda. É grande o milagre, é grande a autoridade, é grande o poder. Então Jesus demonstrou ali na presença de todos que ele tem autoridade para perdoar pecados. Jesus tem autoridade para perdoar pecados porque ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado da terra. E Jesus se identifica como sendo o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus se identifica como sendo o caminho que conduz a Deus. Jesus se identifica como sendo a porta estreita. Jesus se identifica como sendo o bom pastor. Jesus se identifica como sendo o mediador entre Deus e os homens. Jesus se identifica como sendo a porta. Jesus se identifica como sendo a salvação. Jesus se identifica como leão da tribo de Judá. Jesus se identifica como
o Salvador, como aquele que tem o principado sobre os seus ombros. Um menino vos nasceu, um menino se nos deu, e ele tem o principado sobre os seus ombros. Ele é o nosso Senhor. Jesus se identifica como Senhor, como Salvador, como Deus, como aquele que tira o pecado do mundo, como aquele que pode fazer, que pode realizar. Jesus se identifica como sendo igual a Deus, como sendo filho de Deus. Jesus se identifica como sendo aquele que pode. E isso está comprovado porque Deus o aceitou no seu sacrifício na cruz, porque ele ressuscitou, e o testemunho de mais de 500 no momento da sua assunção, da sua subida ao céu, tinha mais de 500 que viram, e muitos discípulos comeram com ele. E Jesus não é só um fato relatado na Bíblia, Jesus é fato histórico relatado extra-bíblica. Temos várias fontes que relatam sobre Jesus. Foi achada uma pedra e se encontra essa pedra lá no Museu de Israel, que relata sobre Pôncio Pilatos, governador no reinado de Tibério. Pôncio Pilatos foi aquele que lavrou a sentença de morte do Senhor Jesus. E essa sentença de morte diz que se encontra no Museu da Espanha. Temos fontes históricas de outros historiadores. Flávio Joséfo relata sobre Jesus, que viveu e foi crucificado no reinado de Pôncio Pilatos. Foi crucificado por Pilatos. Temos outro historiador romano, Tácito, um historiador romano que viveu depois de Cristo, no ano 115 de Cristo. Ele relata que Cristo foi executado por Pôncio Pilatos no reinado de Tibério. Temos um outro historiador romano, Suetônio, que relata sobre a perseguição de César contra os cristãos por causa de distúrbios concernente a Cristo em Roma. Que quando César expulsou os judeus de Roma e os cristãos, porque estava havendo distúrbio, dizendo que estava havendo distúrbio por causa de Cristo. Isto foi relatado por Suetônio. Também nós temos um vídeo na internet em que o canal History, canal de história, mostra o ossário de Tiago. Tiago, filho de José, irmão de Jesus. Este ossário é datado do tempo de Jesus, do século I. Foi feito todos os testes, ele é do século I. Então a história está cheia de fontes extra-bíblicas relatando sobre Cristo, que ele é um fato histórico, ele não é um mito, ele não é uma história inventada, está relatado por muitas fontes extra-bíblica. Jesus é aquilo que se diz ser ou é o impostor? Você que toma essa decisão. Se você tomar a decisão de que Jesus é impostor, você está assumindo o seu risco, você está assumindo a sua responsabilidade de ficar afastado de Deus na eternidade, de ficar longe de Deus na eternidade, porque Deus não aceita o pecado. Até Cristo, que é o santo, que é o homem justo, que é o nosso Cordeiro Pascual, o Cordeiro que foi aceito por Deus, que morreu no nosso lugar, que tomou o nosso lugar de morte. Nós deveríamos morrer, mas Jesus tomou o nosso lugar, morreu em nosso lugar, em nosso favor, para nos garantir a salvação, para que nós possamos ter direito de salvação quando reconhecemos o seu sacrifício e aceitamos como sendo o nosso próprio sacrifício a Deus. Quando nós aceitamos o sacrifício de Cristo como sendo o nosso próprio sacrifício a Deus, então nós recebemos a salvação de Deus. Até Jesus, que é santo, a sua natureza carnal e a sua natureza divina, porque duas naturezas, humana e divina, estava em Jesus, a natureza humana e a natureza divina.
Então, naquele momento da sua morte, Deus se afastou de Jesus, quando Jesus disse, Eloi, Eloi, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Até o próprio Jesus sentiu a separação, porque Deus não aceita o pecado, até de Cristo, Deus, o Pai, a natureza divina se afastou da natureza humana naquele momento, porque todo o pecado da humanidade estava sobre Jesus, estava sobre os ombros, e Deus não pôde contemplar o pecado sobre os ombros de Jesus, então Deus, o Pai, se afastou. E Jesus, que esteve sempre com o Pai, presente em toda a sua vida, sentiu a dor da separação e gritou, Deus meu, por que me desamparaste? A humanidade pecadora está toda a humanidade pecadora está separada de Deus, e no juízo será totalmente separada, nunca mais terá oportunidade, porque o pecado, Deus odeia o pecado, Deus odeia o pecado, esta geração pecadora, Deus não tem prazer nela, Deus não tem prazer nessa geração pecadora. Então eu te peço, amigo ouvinte, amigo telespectador deste vídeo, volte atrás, reconheça Jesus, porque Jesus não é impostor, Jesus é aquilo que se diz ser, e em Jesus está a nossa garantia, fora de Jesus estamos todos perdidos. Eu não tenho autoridade para perdoar pecados, nem você tem autoridade de perdoar os seus pecados. Precisa de um remidor, de um justo, de um salvador, de um cordeiro pascual, e esse cordeiro é Jesus. Reconheça e receba Jesus em sua vida e peça perdão a Ele, e que Deus te ampare e te ajude para tomar a melhor decisão. Assuma a sua responsabilidade, tome a decisão por Cristo. Ao contrário, você está tomando a decisão por ficar separado de Deus em toda a eternidade. Que Deus nos ampare e nos ajude para andarmos com sabedoria nessa terra. Muito obrigado, fique na paz do Senhor Jesus. Amém.